Já vamos começar, tá, pessoal? Estou só separando o material aqui. Bom, pessoal, seguinte, conversei com o professor Toscano, eu falei para vocês que a gente faria hoje a aula do circuito RL, né? A gente fez na aula passada o circuito RC, e a gente conversou, achou que ia ficar uma prática muito parecida, né? Não ia agregar muito conhecimento, é basicamente inverter a curva, né? Se você fosse para analisar, a tensão no circuito RL ela ia diminuir à medida que você fosse passando o tempo, né? Então, para a gente aproveitar mais, enfim, ter um ganho maior aí no aprendizado, a gente vai fazer uma parte que a gente não fez, em prática nenhuma, que é a superposição. Então, em princípio, a gente vai fazer a superposição essa semana, e semana que vem a gente vai acordar com ele o que a gente vai fazer, tá? Como na aula passada, essa prática é uma prática bem simples, na verdade vocês devem ter feito exercício já com ele, né? É, exercícios teóricos, né? E a única diferença aqui vai ser que a gente vai usar o simulador agora e comprovar a teoria num circuito diferente do que ele, de repente, mostrou lá para vocês, tá? Mas então, eu vou botar no grupo lá a prática, tá? O formulário, o documento, né? E vamos comentar sobre ele. Vou botar no grupo lá agora. Pessoal, acabei de postar no grupo lá, tá? Vocês dêem uma verificada, eu vou abrir aqui junto com vocês para a gente fazer hoje a prática juntos. Tá aqui então, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prática, um pouquinho da teoria, né? Relembrar um pouquinho da teoria. Bem, basicamente, o que diz o teorema da superposição? O teorema da superposição fala que é uma característica de um circuito linear, né? Então, que a soma das respostas
de um circuito com fontes independentes, né, diferentes, né, a gente pode analisá-la de forma separada, né? A gente pode analisar o efeito que uma fonte tem sobre um determinado ramo do circuito e somar com o efeito que a outra fonte tem com um determinado ramo do circuito. Combinando essas duas respostas, a gente tem a resposta final, a resposta total, né? Então, essa técnica é uma característica dos circuitos lineares, beleza? Então, o que acontece no teorema da superposição é que a gente desconsidera, no primeiro momento, uma das fontes e analisa o circuito considerando apenas uma única fonte como sendo como atuando efetivamente, né? E num segundo momento você desconsidera a fonte anterior e considera a fonte que você tinha desconsiderado antes. E você faz o mesmo processo, né? Na verdade, você analisa o circuito em duas etapas, né? E o que a gente fez, na verdade, na prova, se não me engano, a gente teve uma questão dessa na prova, né? Que vocês fizeram tranquilamente também, né? Então, considerando que eu tenho um circuito desse tipo, foi muito parecido com o da prova, né? Onde eu tenho duas fontes atuando, V1 e V2, certo? Eu quero saber qual é a corrente que passa pelo resistor R2, certo? Eu tenho várias maneiras de abordar esse problema, né? Mas a maneira escolhida, a técnica de análise escolhida no momento é a da superposição. E como eu falei, a gente vai considerar a corrente no resistor R2, primeiramente, considerando só o efeito da fonte V1, né? E eu vou fazer o que com a fonte V2? Eu vou substituir pelo equivalente dela, né? O que é o equivalente de uma fonte de tensão? Né? O equivalente de uma fonte de tensão é como se fosse um curto, porque ela tem uma resistência interna normalmente muito baixa, que a gente aproxima essa resistência interna para um curto, né? Então a gente curto-circuita essa fonte aqui, né? E analisa o circuito do ponto de vista desconsiderando o V2, né? Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma resistência equivalente, a gente vai ter uma resistência equivalente, a gente vai ter uma corrente total e uma corrente que vai passar pelo R2, que a gente pode chamar em primeira análise de V1R2, por exemplo, né? Então a gente vai guardar esse valor, né? A gente vai guardar esse valor, que é o valor da corrente obtida só com a ação da fonte V1. Perfeito? Então, no segundo momento, eu vou desconsiderar a fonte V1 e vou considerar só a fonte V2. E vou fazer o mesmo processo, né? Desconsiderando a fonte V1, eu vou substituir ela por um curto, né? E vou considerar só a fonte V2 e vou fazer o mesmo processo, ou seja, eu vou calcular a corrente total e na corrente total eu vou ter uma corrente, né, passando por R2 também, né, que vai ser calculada, e a gente pode chamar essa corrente que vai passar por R2 devido à fonte V2 de, por exemplo, de V2R2, certo? Qual vai ser a corrente total no circuito, considerando o circuito como um todo? Né? A corrente total vai ser a soma do V1R2, que eu calculei antes, com o V2R2 que eu calculei agora, certo? Obviamente considerando o sentido das correntes que tem que ser adotado, né? Certo? Então, essa resposta, essa combinação dos dois resultados, vai nos dar a corrente sobre R2 efetivamente para o circuito completo, vamos dizer assim, certo? Então, essa é uma das técnicas, além daquelas que a gente já viu, né? De análise nodal, existência equivalente, análise das malhas, né? Análise nodal, análise das malhas, divisão de corrente, divisão de tensão, tudo isso a gente vai combinar para fechar vamos dizer assim, todo o artifício que a gente tem matemático para resolver e analisar um circuito elétrico do ponto de vista
do que a gente está analisando agora, né? Só com resistências, né? Então, fechando isso, mas semana que vem provavelmente a gente vai ver TVNAM e Norton, né? Acho que eu estava combinando com ele disso. A gente fecharia então Professor, todo o assunto. Fala, quem está falando? semana que vem não é feriado? Caramba, rapaz, não sei, pior que acho que é isso mesmo. E agora? Então hoje é a nossa última aula? Semana que vem é sexta-feira, eu acho Ah, que não, sim. o feriado é no dia 11, né? Aí tem que Dia saber se vai 11? inventar ou não. Pô, feriado Ah, é dia 11, quinta-feira. ah, é? Não emenda, Ah, não. então Pensa provavelmente não bem. vai emendar, não. Emendaria se a gente estivesse no modelo presencial, né? Acho que agora, como está nessa situação, imagino que não vai emendar, né? Então, em princípio, vai ser aula normal. Então, você já pelo menos me assustou, porque eu pensei que a gente não tinha, ia ter mais uma aula só. Tá, então em princípio não. Quem falou comigo, Guilherme? Não, foi o Marcos. É que semana passada alguém falou isso do feriado, entendeu? Alguém Mas chegou a falar. não, mas eu tô realmente eu não estava sabendo também não. Mas em princípio, aula normal, tá? Em princípio, aula normal. Salvo alguma coisa aí no meio do caminho. Beleza? Então, pessoal, eu vou começar uma prática simples, na verdade, vocês já fizeram isso também. Hoje a gente vai fazer junto aqui. Eu vou te dar só, vamos dizer, vou dar o suporte para vocês. Eu já dei o que seria, o que tem que ser feito, né? Basicamente, então, no primeiro momento, vamos calcular a corrente V1R2, que seria a corrente que passa pelo resistor R2 devido somente à fonte V1. Ok? Primeiro passo. Segundo passo, calcular a corrente V2R2, que seria a corrente que passa por R2 devido somente à fonte V2. Tá? Com esses dois valores, você então, no final, enfim, você vai conseguir, subtraindo o V1R1 do V2R2, ou melhor, desculpa, o V1R2 do V2R2, subtraindo, fazendo essa subtração, você vai obter o valor da corrente em R2, que é a corrente total, né? Que seria a corrente da combinação desses dois valores aqui. Como que você pode abordar o problema? Tem várias maneiras, né? A maneira mais óbvia, para mim, né, no caso, e mais simples, seria você calcular V1R2. Você anula essa fonte, faz um curto aqui, aí você vai ter o quê? Um paralelo entre 240 e 240, somado com um resistor de 120. Ou seja, você vai ter uma resistência equivalente aqui quando você anular essa fonte aqui ou substituir ela por um curto, certo? Então você vai ter uma resistência equivalente. Você vai calcular a corrente total depois dessa resistência equivalente, a corrente fornecida por essa fonte de 8 volts. Calculando a corrente total, você pode aplicar um divisor de corrente depois para você achar qual a corrente V1R2, certo? Então essa aqui, na minha opinião, é a abordagem mais simples, certo? Se você fez isso para essa, o circuito é simétrico, né? O circuito sendo simétrico, você faz a mesma abordagem para o cálculo de V2R2, né? Você vai manter V2, substituir V1 por um curto e calcular a corrente que passa por R2. Ou seja, você vai ter que calcular a resistência equivalente nesse caso, né? Nesse segundo caso, para calcular V2 e R2, você vai ter que fazer um paralelo entre esse resistor R1 e esse resistor R2, achar o paralelo, somar com 240 ohms e você vai ter a resistência equivalente. Você vai ter uma corrente, então, total, que você pode aplicar o divisor de corrente no resistor R2 aqui, para calcular a corrente no resistor R2. Lembrando que a fonte está ao contrário, né? A fonte está invertida aqui. Então, a corrente V1R2 que você calculou vai estar em sentido oposto da corrente V2R2 que você vai calcular no segundo momento.
tá? Então as duas vão se subtrair, elas não estão se somando, hein? Elas estão subtraindo. Esse é um ponto que você tem que notar aí, para não fazer errado, tá? Então a abordagem mais simples, na minha opinião, que você pode seguir, é fazer esse cálculo, tá? Então, pessoal, façam aí. Qualquer dúvida, eu vou tirando as dúvidas. E a simulação é molezinha, né? Como vocês já fizeram outras vezes. A simulação é no multisim, molezinho, circuito simples, certo? E como eu falei, o relatório, você vai ter que editar esse documento aqui, o relatório em grupo, pessoal. Tem muita gente me perguntando, posso entregar depois? Posso entregar depois? Pode, cara. Você quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho também. Mas o relatório, em princípio, é em grupo para facilitar, que muita gente está com dificuldade de acesso de computador, de estar tendo que assistir no celular, ou de ter que trabalhar no momento. Então, para facilitar e tornar o negócio menos desgastante para todo mundo, foi melhor a gente fazer em grupo no momento, né? Então os relatórios estão sendo em grupos, tá? Então você não tem essa cobrança de prazo. Obviamente que tem um prazo, né? Se você não conseguir entregar hoje, entrega depois da aula, entrega durante a semana, mas depois, quando eu tiver que dar a nota, eu vou reunir tudo, né? Vou ter que reunir no meu e-mail todos os trabalhos e fazer como a gente fez na V1, né? E o que eu estou pedindo para vocês, basicamente, use esse documento que eu estou mandando e faça como a gente fez na prova. Edita esse documento, coloca a simulação, coloca a imagem da solução que você fez, manuscrita mesmo, pode ser. Coloca uma foto com uma boa resolução do que você fez, né? E vai montando, em cima desse documento que eu passei para vocês, o seu relatório, ok? A ideia é essa, tá? Para me facilitar e facilitar para todo mundo, tá, pessoal? Então, a dica já foi dada. Alguém tem uma dúvida do relatório antigo ou tem uma dúvida sobre esse relatório de agora? Então, como eu falei, eu vou estar aqui basicamente para dar suporte para você ir adiantando esse relatório para a semana que vem. Como eu falei, ele é bem simples, bem tranquilo, né? E a ideia minha é só ficar aqui prestando suporte a vocês. Qualquer coisa, tá? Vocês só me solicitarem aqui, beleza? Professor, Oi, oi. é o Emerson falando, tudo bem? Eu tô pelo celular, acho que não vai adiantar muito eu ficar aqui. Eu posso ler depois com o meu grupo, ou como é que vai ficar? Claro, pode deixar, não tem problema não. E deixa eu só fazer o Quer seguinte. fazer a chamada? Então, isso é realmente isso. Deixa eu só. Se você, pessoal, aproveitando a deixa do Emerson aí, se você for precisar sair ou não puder assistir a aula, me dá o nome antes de ir embora. Não, não vai embora sem me falar, não, porque depois eu vou fazer a presença e não vou ter o nome de vocês aqui. Deixa eu só anotar quem for saindo. Uhum. Só um momentinho, vou pegar uma caneta. Deixa eu ver bem aqui.
Ok, Emerson. Já anotei seu nome aqui. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Boa noite, pessoal. Tá, depois você assiste a aula, se for o caso. Tá? Boa. Sim. Um abraço, cara. Bom final de semana. Um abraço. Pessoal, só um momentinho que eu preciso ir no banheiro aqui, um segundinho e já volto. Pessoal, se for sair, espera um pouquinho, tá? Para anotar o nome. Pessoal, só para exemplificar aqui, então, vamos fazer um exercício diferente desse aí, só para ficar claro aqui para vocês. Tá? Só para vocês terem uma base aí. Professor, é só fazer essa sobreposição, esse relatório? Fala de novo. É só fazer essa sobreposição nesse relatório? Só isso. Obviamente com os cálculos, né? Comparar o cálculo com simulação. Não, sim, mas... então é tranquilinho. Sim, tranquilo. Vou fazer aqui rapidinho. Rafael, Fala de novo aí. Quem falou que eu não ouvi? é o Rafael. Oi, Rafael. Eu Fala. fiquei só na dúvida de obter os cálculos lá. Eu fiz a expressão, só que a matemática em si que falhou para a gente achar, por exemplo, t igual a 1, né? Pô, mas eu não vi lá na tarefa, não consegui. Você está falando do relatório passado. Não, desse 6, relatório 6. Então, o do RC, né? O do RC. Eu cheguei deixa agora na sala, não sei se já passou mais um relatório, eu tô por fora. Não, acabei de passar um, tá lá no grupo. Ah, tá. Vou dar uma olhada lá. É sobre o relatório passado, essa. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Esse relatório, então, ó, é para a gente calcular os pontos de uma reta de carga de um capacitor, né? De um circuito série, né? Então, eu tenho que definir algumas coisas aqui. O circuito é esse, né? Eu tenho que calcular o tempo, ou melhor, eu tenho que calcular a tensão do capacitor para 5 tempos diferentes, ou melhor, para 6 tempos diferentes. Né? Para t igual a 0, t igual a tal, que é a constante RC, 2 tal, 3 tal, 4 tal e 5 tal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que vão definir 6 pontos nessa curva aqui, né? Certo? Então, eu tenho que calcular esse VC. Para calcular o VC, eu preciso do tal,
o tal, se você for fazer no Excel ou na mão, você vai ver que o tal é 1 milissegundo. Né? Beleza? Então, é botar 1 milissegundo aqui no denominador dessa potência aqui, e substituir e fazer para vários valores de T. Como eu falei aqui, como eu coloquei aqui, fazer para 0T, tal igual a T igual a tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal e 5 tal. Certo? Então, aplicar essa expressão aqui e achar o VC. Você achou os 5 VCs? Os 6 VCs? Então, o meu problema está na matemática. Eu não estou achando fazer esse cálculo aqui. Eu vou dar uma olhada depois na internet, ver se eu acho o cálculo. Não, a matemática, o E é 10 volts, abre um parênteses e bota essa expressão. Esse E aqui, esse E é o número de Euler, é a base do logaritmo neperiano. 2,7128, blá, blá, blá. É uma constante matemática. Então, isso aí, quando você for fazer na mão, você tem que procurar na calculadora esse E. Ou então, se você for fazer no Excel, você bota ESP. ESP é o valor da função que faz esse cálculo do E elevado a uma potência. Então, ó, a tua matemática deve tá batendo aqui, ó, nesse E aqui que você tem que buscar na calculadora aí. Uma constante E, ou usar uma função do Excel ou de uma linguagem de programação. Tá? Então é isso aí que eu tô errando. Provavelmente, é porque esse E aí é um valor, né? Tá tranquilo. Não, o resto tá tudo no esquema. Consegui achar. Até mandei a foto lá no grupo, deu tudo certo. Só essa matemática que agarrou para eu fazer a comparação da voltagem em cada tempo. Mas de resto, tranquilo, professor. Obrigado. Sim, tá, mas então esse E aí é uma constante matemática. Tem que procurar aí na tua calculadora ou fazer no Excel, como eu falei. Bota ESP, ESP entre parênteses a função. Entre parênteses a potência. Tá? Tá, ok. Pessoal, vou fazer um exemplozinho de superposição aqui com valores diferentes, tá? Só para ilustrar e te dar uma base aí para fazer também, né? Beleza, vou criar uma fonte. Uma fonte não, terra. Duas fontes. Que eu boto. Vou botar um circuito com a mesma topologia desse aí, né?
Tá? Então, em princípio, ó, vou fazer um print screen aqui, colar lá no Excel para a gente fazer os cálculos no Excel. Eita. Tá, pessoal? Então, aqui no meu caso, eu vou calcular o I sobre o resistor R3. Lá na nossa prática, ele chamou de R2, né? Só inverteu aqui, né? Bem, vou usar a mesma nomenclatura, senão vai ficar esquisito, né? Ah, porra, não posso evitar aqui. Não, deixa assim mesmo. É a mesma coisa, se você for analisar. Tá? Então, primeiro passo, tá, pessoal? Vou chamar de calcular V1 R3, tá? Tá? Então, V1 R3 é corrente em R3 devido somente à fonte V1, tá? Então, para isso, pessoal, eu tenho que substituir isso aqui por um curto, né? Então, imagina que esse aqui vai sumir, essa fonte de 12 volts. Para mim está difícil desenhar isso aqui agora, no momento, né? Mas você imagina que eu vou substituir essa fonte aqui por um curto. Se eu substituir por um curto, eu vou ter um paralelo de um resistor de 1K com um resistor de 1K, tá? Então essa minha resistência equivalente, o que eu quero aqui? Eu quero calcular a corrente total devido à minha fonte de 12 volts. Para depois calcular a corrente total
aplicar um divisor de corrente e calcular o valor de IV1R3, certo? Ok? Então, calcular o REC. Certo? O REC vai ser igual a 2K mais o paralelo, ou melhor, 1K paralelo com 1K, tá? Que é igual a 2K, 2000, beleza? Mais, entre parênteses, produto sobre soma. Mais 1000. Ok? 2.500. 2.5K. Tá? Beleza? E T1. Chamar de T1 vai ser a corrente total devido à fonte V1, tá? E T1 vai ser igual e T1 vai ser igual a 12 volts, né? Dividido por esse valor aqui, 2.500. Tá? 4,8 mili. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Calcular o divisor de corrente. Pessoal, melhor chamar aqui de V. Melhor chamar aqui de V de I1R3, né? Porque eu estou calculando corrente, né? I1R3. Vou botar entre parênteses aqui. Ok? Fica melhor assim, beleza? E aqui, fechando aqui, calculando I1R3, que é essa corrente devido só à fonte V1, no resistor R3, usando o divisor de corrente. Ok? Certo? Aplicando a regra do divisor de corrente aqui.
vai ser 1K vai ser 1000 dividido por pela soma, né? Vezes a corrente total vezes a corrente total IT1. Então, 2,4 miliampere. Tá, pessoal? Então, 2,4 miliampere a corrente só devido à fonte V1. A corrente em IR3, ok? Vou fazer agora calcular a corrente I2R3, tá? Vou copiar esse aqui, mudar só o... Calcular I2R3. Corrente devido somente à fonte V2, ok? Mesmo processo, tá? Mesmo processo do que a gente fez anteriormente, o circuito é simétrico, né? Então, primeiro eu vou calcular o REC. Vou até copiar aqui a estrutura. Só que o meu REC aqui vai ser... Opa! Então, analisando aqui, ó. Quando eu anulo essa fonte V1, eu vou ter um paralelo com um resistor de 1K com um de 2K, tá? Somando com o resistor de 1K. Então, o meu REC vai ser um pouquinho diferente, né? O REC vai ser um resistor de 1K somado com um paralelo de um resistor de 2K com um resistor de 1K. Que vai ser igual a 1000, tá? Mais 2000 vezes 1000, soma sobre o produto, né? Dividido por é, 1000 mais 2000. Olha só. Tá? Então, o meu REC aqui vai dar uma dízima, né? Corrente total devido à fonte V2. Então, vou calcular o IT2, tá? IT2 vai ser a mesma coisa da outra. Vai ser 12, né? Dividido pelo REC. Certo?
Beleza. Calcular o... Finalmente, vou calcular o I2R3. 2R3 usando o divisor de corrente, tá? Vai ser igual. Por favor. Já chegou? Uhum. Tá bom. Pessoal, 5 minutinhos aqui, por favor, que eu preciso resolver um negócio aqui, rapidamente. Ok? café ali depois? Tá, vamos lá, gente. Calcular aí 2R3. Então, eu vou ter que usar o resistor de 2, né?
1000 dividido pela soma, né? Vezes a corrente total. Vezes a corrente total deu 48 mili, né? Vou botar aqui no meio, ó, passo 3. Passo 3 é somar as duas correntes. Certo? Que vai ser o IR3, que é a corrente devido às duas fontes, né? Que vai ser essa aqui mais essa aqui. Certo? 72 miliamperes. Beleza? Vamos ver na simulação. Então, vou botar uma probe aqui, ó. Probezinho. Simular. 7,2 miliamperes, né? Isso aí. Bateu certinho, viu? Passando para milha aqui, né? Anda 3 casas para a direita. Beleza? Então, o processo é esse, pessoal. Exemplificado aí para vocês. Tranquilinho, para vocês fazerem também. Botarem a simulação, colocarem essa memória de cálculo aí que vocês podem fazer, de preferência na mão, né, pessoal? Como eu falei, já perguntaram aí antes, como a gente está aprendendo, para lembrar dessas formas, lembrar das expressões, faz na mão, não custa nada, tá? Professor, É um só ganho para precisa você. ver, Oi? só precisa ver a corrente R3, não precisa do R1 e R2, não? Acho que só foi pedido isso. Deixa eu ver aqui. A corrente no ramo central, só pede isso. A só do corrente ramo central? Só essa que tá assinalada aqui. Eu, aqui no cálculo, eu tô fazendo de tudo, não tem problema não, tem? Eu boto no final só ela. Sim, não. Na verdade, se você for fazer o cálculo como a gente fez agora, você vai ter que calcular a corrente total também, né? De um dos dois dos casos, mas enfim. Eu já calculei a corrente total do V1, a corrente total do V2, aí eu botei sobre cada resistor para saber a corrente de cada um, né? Uhum. Não, foi a voltagem total sobre o negócio para achar a corrente de cada um. Daí achei a corrente de cada um, aí depois eu vou fazer do outro lado, que eu tô fazendo agora. Aí é só somar elas, né? Ver como que ela tá andando, somar. E daí vai achar igual aí, né? Tem que levar em conta a polaridade da fonte também, como eu falei, né? Aqui eu botei no jeito mais simples, porque para facilitar e ilustrar o processo, né? Mas a fonte pode mudar, né? Lá tá ao contrário. Sim. O V1 tá de um jeito e o V2. Aí você tem que interpretar como é que tá passando a corrente. Exato. Mas então, pessoal, a ideia é essa aí. É bem simples, né? Como eu falei. A minha ideia aqui agora com vocês é fiz esse exemplozinho aí
e dar o suporte se você tiver alguma dúvida além disso, né? Então, estou à disposição aí para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá, gente? Qualquer coisa me chama. Eu estou aqui, eu estou fazendo uma outra coisa aqui no momento. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, mas eu estou te ouvindo, tá? Se você quiser, pode me chamar. Beleza? Né? Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Você consegue. Não, não. Pessoal, vou aproveitar aqui, ó, esse tempinho e vou fazer a chamada ali rapidamente, tá? Posso fazer aqui pelo aplicativo, que acho que é mais rápido.
Pessoal, Anderson não tá, né? André tá aí, né? Daniel também. Danilo tá faltando pra caramba. Emerson saiu, né? Emerson tava aí, né? Fábio. Guilherme tá aí, né? Eu tô. Igor não tá. Jonas. Isaacson também não tá, né? Isaacson não tá. Jonas. Jonas tá aí, né? Leandro Maurício. Marco Antônio. Engraçado, Marco Antônio não está no meu. Eu tô aqui, professor. Ah, tá. É Marcos Antônio. Tá. Não, tipo assim, depois do Marcos Antônio. Aqui Liliane não tá hoje. Luciano não tá. Luciano Francisco. Marcos Antônio tá aí, né? Isso, é Marcos Antônio Henriques de Ponte Júnior. Show. Marco Vinícius. Presente. Rafael não tá. Aliás, já falta aqui. Silva Cabral? Tá aqui. Isso. Rafael. Pedro Henrique não, né? Robson Soares também não está. O Ítalo também não. Wagner Vinícius. Vitor Emanuel tá aí, né? Wagner Silva tá aí também. Pessoal, todo mundo presente, hein? Quer dizer, todo mundo que está aqui eu já lancei a presença. Ok? Pessoal, vai tentando fazer aí qualquer coisa, tá? Me chama aqui, beleza? Pessoal, 5 minutinhos, já volto, tá?
E aí, pessoal, alguma dúvida? A conta ficou meio. Um número meio esquisito. Vou botar para simular aqui para ver se vai bater. Na simulação, tu confirma se ficou esquisito ou não, né? É. O meu número tá dando diferente da simulação. A simulação é de ampere, né? Bem, A proba é de corrente, né, professor? proba de corrente. Se você passou tudo para ohms, então o teu resultado vai ser em ampere. Como eu fiz aqui, eu fiz tudo com ohms, né? Aqui nos cálculos, eu botei tudo, em vez de 1K, botei 1000, em vez de 2K, botei 2, e o resultado sai em ampere. Quer dizer, eu não estou compartilhando aqui com você não está vendo, né? Mas... Não, eu fiz o cálculo até em miliampere, porque... Mas está dando errado, eu devo ter errado alguma conta. Eu vou ter que refazer para ver onde que eu estou errado. Porque, por exemplo, o mais importante, que é a primeira resistência equivalente, 240 com 240, vai dar 120. E depois soma com 120, vai dar 240 a primeira equivalente. Sim. A segunda vai dar 320. Aí agora eu não lembro, mas é a mesma coisa, tipo, o mesmo cálculo, né? Sim. Aí você acha o I total do V1, que vai dar 0,033 ampere. E daí transformando vira 33 miliampere. Acho que é isso mesmo. Aí você vai faz com o V23, né, que é 120 vezes o 0, Calma aí, você falou 33 mili? Ah, eu acho que eu errei. Acho que eu sei onde eu errei, professor. Não, se bem que tá certo. É miliampere, não é? Mano, você falou 33 mili? Eu acho que é 3 mili, 3,3 mili. Eu acho que é isso. Vê se não é isso. 3,3 mili. Não, eu acho que eu vi isso. Eu cheguei a fazer, mas eu não lembro agora de cabeça. Vê se você não fez isso. Ou a resistência equivalente do primeiro caso está certo. Era 240 mesmo. A do segundo caso eu já não lembro. Acho que era 320 mesmo. Então as resistências equivalentes estão certas. Estão certas. Aí agora eu tenho que ver a tensão total. É isso. Será que não é para... Será que já acha em miliampere esse 0,033? Deixa eu fazer essa conta. É 8 dividido por 20, 240. Dá 0,0333333. Isso é em ampere, não é? Porque tá volts sobre ohm dá ampere, não é? Dá 33 miliamperes, segundo isso aí que você falou. Ué, não dá 0,03 mili, não, professor? Cara, eu fiz o cálculo, mas eu não lembro de cabeça, né? Já fiz há um tempo. Não, eu já sei meu erro, professor, já sei meu erro. É que eu tava fazendo o 240 com... era para transformar. Professor, minha simulação não tá dando, não. Bota lá no seu para eu dar uma olhada no simulador. Mas o meu circuito é diferente, né? Tem que... Não tem problema não, só para eu ver lá o circuito. Eu sei, eu descobri qual é o problema, professor, por que não tá batendo. Eu descobri.
A fonte não tá ao contrário lá no negócio de teste. Ah, sim. Sabe, o V2 tá reto. Nossa, que imbecil. Agora vai dar certo, quer ver? Pô, tá pedindo para eu conectar o Aprobe. Não tô entendendo nada. Você deve estar vendo voltagem, amperagem que você tem que medir. Eu botei a amperagem lá. Estranho, cara. 8, 10, 12. Você botou terra, botou tudo direitinho, igual o circuito do que está na prática? Sim. Você Igual. montou igualzinho? Inverti a fonte lá de 10 pontos. A V2 está invertida. O terra. Aí quando eu boto ali em cima, um pouco acima do R2, não conta. Compartilha a tua tela aí para a gente ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu boto para simular? Ah, mas a tua probe não está em cima não tá em cima da linha. Ajeita ela aí, ela tem que dar uma piscadinha. Quando você. Ela Aí. toda para baixo. Isso. Tá vendo, o Guilherme? Não é 33 mili então não, cara, porque a resposta é 5,8 mili. Pô, meu Sim. Deus. Isso é o total, né, professor? R1 I1 com I2, né? Isso aqui isso são as duas. o 240,75 mil. Cara, agora eu não lembro de cabeça mesmo, mas tem que fazer, quando você fizer subtrair as duas, tem que dar 5,8, cara. Tem que dar 5,8. A minha tá dando 15,7. Então tá errado. É que eu tiro aqui agora, calma aí. Mas é volt sobre ohms. Volt sobre ohms. Deixa eu tirar ampere, agora né? aqui, gente. Saiu aí, professor? Ainda não. Ainda não? Calma aí. Não, calma aí. Deixa eu botar a minha agora, que de repente botando a minha ela sai. Vê se foi. Achei. Eita. Agora saiu. Beleza. Quanto deu? Você, Rafael e quem está fazendo aí? Marcos também está fazendo? Rafael. O meu não bateu com isso não, deu 240,75. A corrente total, mas faz o seguinte, faz por partes. Então, quanto deu a tua primeira corrente só devido a uma fonte? Só devido à fonte V1? Quanto você achou? 0,03 mili. Vamos lá. E a segunda? Tem que dar.
tem que dar 5,8 quando você subtrair uma da outra. Mas eu não... Tá falando a corrente total ou a corrente em 1? A corrente só devido à fonte V1. Você está falando o IR2V1, não é? O IR2... É que eu chamei aqui de I1R3, que é a corrente em R3 devido só à fonte V1. Tá, meu deu 0,015 milli. Agora eu não sei. Para eu achar a corrente total do IT1, deu 8 dividido por 240 mil. Aí esse resultado deu 0,03 milli. Aí eu peguei 240, dividi pela soma, né? 240 mais 240, vezes esse I total. Cadê aqui? Você fez parecido comigo aqui, com o divisor de corrente, igualzinho como eu fiz? Divisor de corrente. Só que eu não sei se eu usei as resistências certas. O divisor de corrente eu fiz 240. Eu fiz 240 dividido pela soma deles, né? 240 mais 240. R1, fiz R3 dividido pela soma de R1 com R2 vezes o IT. Calma aí. Para você calcular então, seria 240 dividido por 240 mais 120 vezes a corrente total que você calculou só devido à fonte de 8 volts. Então aí que eu errei. Eu confundi, eu usei 8 volts na frente, mas quando eu usei a resistência do R3. Mas o R3 e o R2 são iguais. Você não tem problema de trocar, não. Não, eu não usei o R1. Eu falei que eu substituí o R3 pelo R1. No caso, o R1 pelo R3, entendeu? Não, cara, calma aí, desculpa aí, tô falando. Vai ser, eu falei besteira, vai ser 240 dividido pela soma dos dois. Falei besteira. Isso aí. Vezes Vai ser, o IT lá, né? Que a gente achou. Vezes a corrente que passa aqui pela fonte V1. Isso. Isso aí. É isso aí, deu 0,015. Agora o outro fez a mesma coisa, eu achei. Só se eu então errei no REC. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. A corrente é 16,68 mili. A corrente em cima do V1? A corrente só do V1. Quanto que deu? 16,68 mili. A minha deu 16,8 milli. Então, eu errei no REC, então. Pode ser uma aproximaçãozinha. E a corrente a corrente só da outra fonte, só da V2, dá 10,80. Dá 10,83 mili. Então foi aí que eu errei. Então eu errei no REC. Porque o meu REC deu 240 mil. Não, o REC só da V1 vai dar 240. Vai dar 240. Pô, 120. Professor, o seu I total, o IT do V2 deu quanto? Dá 32 mili. 32,5 mili.
Tá certo. Aí você pega esse 32,5. Ah, achei meu erro. Eu botei 80 o V12, não é 80. Depois você multiplica isso pelos 320, não é? E calma aí. Não, eu acho que é 80 mesmo, que dá 2,6 volts, não é? Então, aqui eu só botei o resultado, o resultado final. Eu não botei os cálculos, não. Mas eu sei que bateu isso. Deu Bom, 10,83. então bateu o meu I total. Então meu problema deve estar aqui. Deixa eu ver se eu descubro aqui. É 16,65. Tá valendo, né, professor? O Sim, I1 sim. R3. É porque a corrente total dá uma dízima, né? É, 16,65 mili. Eu tinha posto 240 mil lá no REC. Pô, nada a ver. Ah, é 240. É. Professor, fazendo do V2, o V12, a equivalente dá 80 ohms, não é? Que é 120 vezes 240 sobre 120 mais 240. Não, calma aí. Deu 320 aqui. Caraca, meu Deus. Ah, isso foi. Eu tô falando o R12, que é a equivalente do 1 e o 2 que estão em paralelo. 320 é a resistência equivalente total, porque Sim. Resistência equivalente total. daí depois a gente tem que pegar o I total, multiplicar pela resistência do 1,2, né? Para ver o V12, que tá perdendo, a tensão que tá perdendo, não é? Eu não fiz assim, eu fiz por divisão de corrente, cara. Mas você pode fazer também. Porque o Toscano, acho que ele mostrou assim, né? Eu acho que ele usou assim, né? Deixa eu ver, deixa eu calcular isso daqui de novo. Pô, deu 13,39 milímetros. Em cima da V2. O I2 R3. Quanto ficou a tua, professor? Sim. Ou a sua corrente em cima do V2? A corrente. A total? É. Deu 5,85 Não, milha. não, perdão, a total não. Só a corrente só em cima do V2. Que eu tô fazendo do I2, aí fiz o REC, aí fui fazer IT2, que é isso aí, em cima do V2. A corrente só considerando a fonte V2. Isso. Tu tem aí? A corrente total só considerando a V2 ou a corrente em cima do resistor R2 considerando o V2? Só em cima do V2, sem a resistência. Deu 10,83. Essa é a corrente total, professor? Não, ele falou da corrente em cima do R2 só devido à fonte V2. Deu 10,83. O REC da corrente 2
é 120 paralelo com 240 mais Sim. 240, correto? Sim, dá 320. Com calculadora eu tô errando isso. Deus me livre. Calma aí. Então é isso que tá dando errado na minha conta. Produto, soma. Você não tem o VT aí não, né, professor? Não, eu não calculei com o VT, não. Eu calculei com o divisor de corrente. Igual que eu mostrei para vocês agora, que eu acho mais fácil. Acho que o Toscano ele mostra diferente, né? Ele mostra você calculando a queda de tensão em cima do resistor, né? Sim. O senhor não dá 280 não? 320 mesmo? Eita! É 320 mesmo, eu achei 320. Porque fica 80 mais os 240 do R3. É. Então, que é 120, o REC, 120 paralelo com 240 mais 240, correto? Não. Fica 120 paralelo a 240 mais 240. Pô, isso dá 320? Aham, porque 120 vezes 240 sobre 120 mais 240 dá 80. Achei. Mais 240 dá 320. Mais 240. Aqui, 320, é isso mesmo, cara. Eu botei. O produto eu botei 120 vezes 120, tem bobeira. Aí depois para achar o IT, 10.4 é igual a 320 vezes o IT, achei que é 0,0325. 1, 2, 3, 32,5 mili. 32,5 mili a corrente total só da fonte V2. Isso, só da fonte V2. Isso aí. Aí para achar a corrente em cima com o resistor, vou fazer 120 dividido mais a soma de 120 mais 240 vezes o IT. É isso? Acho que é isso. Professor, terminei Oi. aqui o relatório, bateu tudo certinho, mas eu não vou enviar agora não, vou esperar meu grupo bater os resultados com eles. Beleza. Valeu, André, né? Valeu, professor. Um bom fim de semana aí para geral. Valeu. André, Mano. Fala. você fez igual o Toscano faz por negócio de tensão? Olha, eu peguei resistência equivalente. Quando a gente faz um curto-circuito do V2, fica até mais fácil. Que quando a gente pega a resistência equivalente, eu achei 240, corrente total, achei 33,84 mA. Aí no caso, a corrente da R1 vai ser a total, 33,34. E quando ela chega no nó, ela se divide ali pelo R2 e pelo R3, que são valores ômicos iguais. Aí eu achei 16,67 mA com o I1. Certo, isso daí eu também achei. É. Depois do V2, a parte do V2. Então, e quando curto-circuito V1, né? Aí como é que eu fiz para achar a corrente que passa na R3? Eu achei a resistência equivalente de novo. Tipo assim, eu achei resistência equivalente, achei a corrente total e fiz queda de tensão. A corrente total deu 32,5 mA, certo? Exatamente, 32,5 mA. Aí depois tem que achar a voltagem no 1,2, certo? A eu voltagem achei de saída. Tu acha a queda de tensão no R2 e o que sobrar vai pro R1 e pro R3. Entendeu? Por isso, velho. É aí que eu tô errando. Porque, tipo assim, eu analisei o circuito como se a fonte estivesse em pé. O que isso vai resultar? Vai resultar que o que eu achar vai estar inverso, vai ser negativo do que eu achar. Aí eu
no meu cálculo aqui, a tensão saiu da fonte, passou para R2, teve uma queda, né? E essa queda se dividiu para R1 e para R3. Aí eu achei que achei 2,6 volts, que cai no R1 e no R3. E aplicando isso, achei a corrente de 10,83 mA. Aí como, né, eu inverti, né, eu tive que... eu considerei que a fonte... A voltagem total deu quanto, sua? Então, na tensão, que depois de R2, deu 2,6 volts, que eu achei. Sim. Então, em R1 e R3, passa 2,6 volts. Aí na corrente, né, você faz da corrente, eu achei 10,33 mA no R3. Só que como eu inverti, né, então isso vai ser negativo, vai ser menos 10,33. Porque, né, eu considerei que a fonte estava ao contrário do que ela está. Esse 2,6 não é o que sai do R1 e R2? Não, esse 2,6, tipo assim, eu considerei que a fonte estava em pé. Sim. Considerei, né? Então, a tensão dela passou pela R2. Eu errei nisso. Uma queda nele. Eu errei nisso. Achei meu erro. Valeu. Nada, não sei nem quem tá Bom. falando. André, valeu, André. Nada, valeu, parceiro. O professor sempre confunde a gente. Foi porque eu botei ao contrário, professor. Ah, tá. Pessoal, então, semana que vem, aula normal em princípio, tá? A gente vai ver então, se nada mudar, a gente vai ver TV na Inorte para fechar aí nosso curso, que acho que seria a última aula, né? Qualquer dúvida, de repente, vocês me perguntam aí por WhatsApp, tá? Mas acho que foi tudo sanado aí, né? A simulação, vamos dizer assim, a simulação comprova o que você tem que calcular aí, os resultados que você tem que achar aí, né? A resposta já está dada, a simulação dá para você. Beleza? Beleza, Pessoal, obrigado aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem estamos aí. Valeu, professor. abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.